Você já parou para refletir sobre algo que parece ser uma constante em nosso país? Você já percebeu como, no Brasil, a conta política nunca fecha para o cidadão comum? É como se estivéssemos sempre correndo atrás do prejuízo, tentando entender para onde vai o nosso dinheiro e por que os serviços públicos não acompanham o ritmo dos impostos que pagamos. Pagamos impostos altíssimos, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Trabalhamos duro, muitas vezes em 2 ou 3 empregos, e esperamos o mínimo: saúde de qualidade, educação acessível e eficiente, segurança para podermos ir e vir sem medo. Enquanto lutamos para equilibrar nosso orçamento familiar, cortando gastos, adiando sonhos e fazendo malabarismos para pagar as contas, a conta do poder só cresce, inflada por gastos desnecessários e privilégios que parecem não ter fim. E quem paga essa conta? Nós, o cidadão comum, o trabalhador, o contribuinte. Recentemente, em mais uma dessas decisões que parecem desafiar a lógica, nossos representantes decidiram que o Brasil precisa de mais políticos, mais cargos, mais despesas, mais burocracia. Em vez de enxugar gastos, de buscar eficiência na gestão pública, de otimizar os recursos que já temos, aumentaram o número de cadeiras no Congresso, como se a solução para os problemas do país fosse inchar ainda mais a máquina pública. O Senado aprovou um projeto, em meio a debates acalorados e muita controvérsia, que eleva o número de deputados federais de 513 para 531. Um aumento significativo que terá impacto direto nos cofres públicos. São 18 novas vagas, com salários, gabinetes, verbas e privilégios que, no final das contas, saem do nosso bolso. Neste vídeo, vamos desmascarar essa nova lei, analisar seus pontos obscuros, entender quem se beneficia com essa medida e qual o impacto real na sua vida, no seu dia a dia, no seu bolso. Porque democracia não pode ser um espetáculo caro para poucos, uma festa com o chapéu dos outros. É hora de entender o que estão fazendo em nosso nome, de questionar as decisões que afetam o nosso futuro e de exigir transparência e responsabilidade dos nossos representantes. O projeto de lei complementar 191/2024 propõe aumentar o número de deputados federais de 513 para 531. Isso significa 18 novas vagas, mais gastos e uma reconfiguração do poder político. Os defensores dizem que a distribuição de vagas está defasada e precisa ser atualizada conforme o censo de 2022. Mas, em vez de redistribuir as cadeiras existentes, optaram por criar novas. Cada novo deputado traz assessores, verbas, auxílios e acesso ao bilionário bolo das emendas parlamentares. E mais, o aumento federal pode inflar também as assembleias legislativas estaduais, multiplicando custos. O que está em jogo é uma expansão do aparato estatal, em vez de investir em áreas críticas para o cidadão. Será que aumentar a máquina política é mesmo a melhor forma de ajustar a democracia? O avanço desse projeto se apoia em 2 pilares: o Censo Demográfico de 2022 e uma determinação do STF. O censo mostrou que a população mudou, e a Constituição exige que a representação seja proporcional. O STF determinou que o Congresso tem até junho de 2025 para aprovar uma nova lei de distribuição de vagas. Se não o fizer, o TSE assume a tarefa. O Congresso, então, correu para aprovar o projeto, alegando que só cumpria uma obrigação legal. Mas a decisão do STF não obrigava a criar mais vagas, apenas a redistribuir as existentes. Para evitar desgaste político, preferiram inflar o Congresso a enfrentar a perda de cadeiras em alguns estados. A matemática da representatividade parece simples: dividir a população pelo número de cadeiras. Mas a Constituição impõe um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados por estado, distorcendo a proporcionalidade. Estados pequenos, como o Acre, ficam superrepresentados. Grandes, como São Paulo, subrepresentados. Com a nova proposta, ninguém perde cadeiras. Estados que deveriam perder, como Rio de Janeiro e Bahia, mantêm seus números. Os estados que cresceram, como Santa Catarina e Pará,
ganham novas vagas. O resultado? Um Congresso maior, mais caro e com distorções mantidas. A matemática, que deveria garantir justiça, virou instrumento para manter privilégios. Tudo sob o pretexto de adequação constitucional. Vamos falar de dinheiro. A criação das 18 novas vagas custará 64,6 milhões por ano. Esse valor poderia ser investido em saúde, educação ou infraestrutura. Defensores dizem que o custo será absorvido pelo orçamento, mas isso só significa menos recursos para outras áreas. Cada deputado traz uma estrutura completa: assessores, verbas, auxílios, passagens, gabinete, e o efeito cascata pode aumentar também o número de deputados estaduais, elevando ainda mais os gastos. Em um país com hospitais lotados e escolas precárias, gastar quase 65 milhões de dólares por ano para inflar a classe política é um absurdo. A nova democracia que desenham é mais cara e serve, antes de tudo, aos interesses de quem já está no poder. E quem paga a conta? Sempre você. No intrincado jogo do poder, uma pergunta ecoa: quem realmente se beneficia com o aumento no número de deputados? Quais são os verdadeiros impactos dessa mudança na representação política e na alocação de recursos? Determinados estados, como Santa Catarina, Pará e Amazonas, emergem como os principais favorecidos nessa redistribuição de cadeiras. Outras unidades federativas, como Ceará, Goiás e Minas Gerais, também se juntam a esse grupo seleto, ampliando sua influência no cenário político nacional. Mato Grosso e Rio Grande do Norte, igualmente, veem suas bancadas parlamentares incharem, garantindo-lhes uma voz mais forte nas decisões que moldam o futuro do país. Todos esses estados, em conjunto, recebem novas vagas no Congresso Nacional, alterando a dinâmica do poder legislativo. Para esses estados, o aumento de cadeiras se traduz em mais poder de barganha, maior capacidade de influenciar a agenda política e, crucialmente, maior acesso a recursos federais, que podem ser direcionados para projetos e iniciativas locais. Mas, em um sistema onde os recursos são finitos, a pergunta que se impõe é: ninguém perde com essa redistribuição? Em teoria, estados mais populosos deveriam ceder cadeiras para garantir uma representação mais equitativa. Estados como Rio de Janeiro e Bahia, que historicamente detêm um grande número de representantes, deveriam ver suas bancadas encolherem. No entanto, a realidade é que, por artimanhas políticas e acordos de bastidores, tudo permanece como está, perpetuando as desigualdades na representação. O projeto, portanto, acaba criando um cenário de ganha-ganha exclusivo para a classe política, que se beneficia do aumento de poder e influência, mas se configura como um perde-perde para o cidadão comum, que vê seus interesses diluídos em meio a um sistema viciado. A proporcionalidade, que é frequentemente invocada como justificativa para a mudança, é aplicada de forma seletiva, apenas quando convém aos interesses dos grupos dominantes. O resultado inevitável é um mapa político distorcido, onde o poder se expande de forma desigual e os privilégios se perpetuam em um ciclo vicioso, alimentando a desigualdade e a injustiça. No final das contas, é o contribuinte quem paga a conta dessa farra, de uma festa para a qual nunca foi convidado e cujos benefícios jamais serão desfrutados. O privilégio político é meticulosamente redesenhado para garantir que a festa em Brasília continue a todo vapor, com banquetes fartos e regalias para os de sempre. Agora, com ainda mais convidados, todos ávidos por uma fatia maior do bolo. O coração da manobra política é a emenda de Dani Cunha, que garante que nenhum estado perca deputados. Sem ela, o projeto não teria apoio. 7 estados perderiam cadeiras, criando guerra entre bancadas. A emenda cria um consenso artificial. Quem ganha? Ganha quem perderia. Mantém o que tem. Todos os políticos saem satisfeitos, e o contribuinte fica com a conta. O objetivo nunca foi justiça representativa,
mas autopreservação e manutenção do status quo. A emenda desmascara a retórica da representatividade e revela a real intenção: expandir o poder político. O preço da paz nos gabinetes é alto e quem paga é você. A velha estrutura de poder permanece intacta, só que maior. Por trás do discurso oficial, há interesses ocultos. Mais cadeiras significam mais cargos, mais afiliados, mais influência. Cada novo deputado tem direito a emendas parlamentares, pressionando por mais recursos federais. Mais deputados, mais pressão para aumentar o bolo das emendas. Para muitos políticos, novas vagas são oportunidades de ascensão e carreira. O projeto fortalece partidos, caciques regionais e abre portas para novos nomes, tudo financiado com dinheiro público. A decisão não é só para cumprir o STF, mas para expandir poder e privilégios. E a pergunta que fica: esses novos deputados vão servir ao povo ou aos grupos que os colocaram lá? O projeto foi aprovado no Senado em um plenário praticamente vazio, graças à votação semipresencial e ao recesso das festas juninas. Um tema que afeta milhões de brasileiros foi decidido sem debate, longe dos olhos do povo. A falta de transparência e debate é sintoma de uma crise de legitimidade. Decisões polêmicas são pautadas em momentos de baixa atenção pública. Se o projeto é tão benéfico, por que não defendê-lo abertamente? A pressa e o silêncio mostram que os próprios proponentes temiam a reação popular. Isso mina a confiança nas instituições e reforça a ideia de que o Congresso legisla para si mesmo. Chegamos ao fim desta análise, desta jornada informativa. E o sentimento que nos acompanha, que deve nos impulsionar, é a indignação. Uma indignação construtiva que nos move à ação. Vimos, com nossos próprios olhos, como o projeto de aumentar o número de deputados foi aprovado, de maneira quase sorrateira. Tudo isso sob o pretexto de uma suposta atualização demográfica, uma justificativa que, à primeira vista, pode até parecer razoável, mas quando olhamos mais de perto, percebemos que, na verdade, o que essa medida realmente faz é expandir privilégios e aumentar os gastos públicos. Gastos que saem diretamente do nosso bolso. Tudo foi decidido em uma votação apressada, quase secreta, longe dos olhos e da participação do povo, que é quem realmente deveria ter a palavra final. A criação dessas 18 novas vagas, sem uma justificativa plausível e transparente, é um tapa na cara de cada um de nós, que lutamos diariamente para pagar as contas, para sustentar nossas famílias e para construir um futuro melhor. E a famigerada emenda da paz, que tanto alarde fizeram, mostra de forma cristalina que o objetivo nunca foi a busca pela justiça e pela equidade, mas sim a autopreservação de uma classe política que parece cada vez mais distante da realidade do país. Não podemos, de forma alguma, aceitar decisões tão graves e impactantes sendo tomadas dessa forma, sem o devido debate e sem a participação popular. A democracia exige vigilância constante, um acompanhamento atento e uma cobrança diária por parte de cada cidadão. E a luta não acabou. O projeto ainda vai à Câmara dos Deputados, onde será novamente debatido e votado. Portanto, ainda há tempo de pressionar, de fazer a nossa voz ser ouvida e de mostrar que não estamos dispostos a aceitar mais esse tipo de manobra. Exija um posicionamento claro e transparente do seu deputado, mostre que você está atento e que não vai tolerar que ele vote contra os seus interesses. Use as redes sociais para manifestar sua indignação. Ligue para o gabinete do seu deputado, envie e-mails, cobre explicações. Lembre-se sempre, o poder emana de nós, do povo, e não o contrário. Temos o direito e o dever de exigir que os nossos representantes trabalhem para o povo, e não para os seus próprios interesses. Se ficarmos calados, se nos mantivermos inertes, eles continuarão a agir nas sombras, tomando decisões que afetam diretamente as nossas vidas. Portanto, a hora de agir é agora,
Não podemos esperar mais. O futuro da nossa representação política, o futuro da nossa democracia, depende da nossa ação, da nossa mobilização e da nossa capacidade de fazer a diferença.